Agora com o nosso analista Theo Cury também chegando para começarmos a semana com o pé direito. Assim será. Theo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Carol, é com você. Bom dia. Tudo bem, vamos lá aqui para o nosso pontapé inicial do mês de fevereiro, do ano legislativo, do ano judiciário. Quando a gente traz as informações, Theo, tanto da Aline quanto do Pedro, em comum, pano de fundo aí, eleições. E no caso do Congresso, não só interferindo nessa pauta do que será votado por lá, mas também no próprio calendário. É um ano em que tudo fica mais apertado, tem muito assunto para ser explorado em pouco tempo. E no caso do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, além do ano eleitoral, o caso Master, que também conversa com o Legislativo, quando a gente vê, por exemplo, os trabalhos das comissões nesse começo de ano. Theo, o quanto que eleições e caso Master contaminam as pautas dos dois poderes? Carol, sem dúvida nenhuma, eleições vão permear todos os poderes da República nesse ano, mas em especial o Congresso Nacional, porque a agenda do Congresso, ela fica muito mais apertada. Eleições começam para valer o período eleitoral em 16 de agosto, só do segundo semestre, mas no meio do caminho tem o recesso de julho. Então isso antecipa para junho o limite de aprovação de temas importantes e da atuação dos parlamentares, deputados e senadores no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, o ano começando hoje, oficialmente, lembrando que tem uma concentração de feriados nesse primeiro semestre, que diminui ainda mais a agenda desse primeiro semestre, faz com que haja um calendário muito mais apertado para votações, para deliberações e discussões de assuntos de interesse nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Tanto o Pedro como a Aline pincelaram ali os principais pontos, as principais agendas, tanto do governo federal como do Congresso Nacional para esse ano. Então, é muito assunto para muito pouco tempo. Então, tem carnaval logo na semana que vem, o que já aperta ainda mais a agenda. Há outros feriados nos próximos meses, ainda nesse semestre, fazendo com que tenha de haver uma organização da agenda muito mais eficiente e eficaz. Então, MP do Gás do Povo, PEC da Segurança, PL antifacção, tem indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal lá no Senado Federal. Tem a MP de criação de novos cargos, a escala 6x1. Mas você vê, pelos assuntos que a gente pincelou aqui, destacou aqui, que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, priorizou assuntos de interesse do governo federal nesse primeiro semestre, o que é uma boa notícia para o governo do presidente Lula, em meio a uma série de demandas da oposição, como, por exemplo, assuntos que dizem respeito a medidas que interferem de alguma forma no andamento dos trabalhos do Poder Judiciário, estudo, essa pauta STF, ficou, pelo menos nesse primeiro momento, de fora da previsão do Poder Legislativo para esse ano. Você vai se lembrar que no final do ano passado houve uma deliberação ali para uma série de assuntos mais polêmicos na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a cassação de deputados, como, por exemplo, o PL da dosimetria. Houve uma concentração desses assuntos no final do ano passado para que não haja uma contaminação em 2026 no ano eleitoral. E no Supremo Tribunal Federal, a grande expectativa, obviamente no Congresso ainda há aquela discussão sobre a comissão parlamentar do Banco Master, CPI ou CPMI do Banco Master. Tudo isso vai depender desse retorno das atividades para entender qual que será a temperatura. Então, esse é um ponto que vai demandar muita atenção, porque a agenda é apertada para mais uma CPI lá no Congresso Nacional. Esse é um ponto importante. No Supremo Tribunal Federal, os assuntos criminais vão demandar muita atenção dos ministros do Supremo. Emendas parlamentares, Marielle, o caso Master. Então, é uma agenda dominada pelos assuntos criminais na pauta do STF e, obviamente, mencionei, por exemplo, emendas parlamentares, tem relação direta com as eleições, porque essa é uma das principais prerrogativas e defesas dos deputados e dos senadores. Então, dinheiro na mão deles para demandar e enviar para suas bases eleitorais é algo crucial e vital num ano eleitoral. E vai haver julgamentos
e a expectativa no âmbito criminal de mais operações naquele inquérito que apura desvios de emendas parlamentares. Carol, então é muita coisa, um ano agitado que está começando agora, mas também é um ano curto de atuação do Legislativo. Então é muita coisa em muito pouco tempo.